Cauê, vamos antes da gente entrar aqui, que eu estou muito curioso, cara. Eu tenho algumas perguntas aqui pra te fazer. Mas antes eu queria saber, hoje você é um pregador da palavra, é um pregador do evangelho. Quem são os seus pastores? Fala um pouco pra gente. Então, Yang, hoje eu estou no ministério, 100% no ministério, tanto eu quanto a minha esposa. A gente congrega na Adebrais e nós estamos lá na Penha, com o pastor Elias Barbosa. Tem me abraçado, tem me ajudado e tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Pastor Elias? Elias Barbosa. Pastor Elias Barbosa, um abraço aí pro senhor. Hoje o membro aí da sua igreja está aqui com a gente e vai falar para o Brasil, que vai acompanhar o que ele vai dizer aqui. Cauê, cara, vamos lá. Não tem como você conversar com um pregador e você não perguntar para ele sobre Davi. É impossível. Porque Davi, ele é um personagem que norteia muito a nossa vida. Nós que cremos em Cristo, nós que cremos em uma vida de fé, força e coragem, Davi, ele é o personagem ideal para ser comentado. Só que assim, quando a gente fala de Davi, a gente também tem que lembrar de um outro personagem que é Saul. Não tem como. Não tem como você falar. Quem falar de Davi não vai deixar de falar de Saul e nem de Golias. Né? Com certeza. A história dos dois, elas se encaixam muito com Davi. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui, qual é a diferença existente entre Saul e Davi? Yang, isso aqui é muito forte. Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Para mim, a maior diferença entre Saul e Davi é que para Davi a presença era a prioridade. Para Saul, não. A prova disso é que um dia Saul estava preso numa guerra. E ele ficou com muito medo de perder o trono. E com medo de perder o trono, ele foi procurar uma adivinha. E eu aprendi que atitudes falam mais do que palavras. E com suas atitudes, Saul estava mandando o recado. Eu estou disposto a abrir mão da presença, mas eu não estou disposto a abrir mão do trono. Uau. Mas Davi é diferente. Um dia o profeta Natan chegou em Davi e disse: Davi, você pecou. E por causa do seu pecado, você vai perder o trono, seu filho vai morrer e sua paz será arrancada. Quando Davi recebeu essa notícia, a Bíblia diz que Davi tirou a coroa da cabeça, arrancou as vestes reais, se prostrou e fez a oração do Salmo 51. Deus, o meu pecado está diante de ti. Se for preciso, pune o meu pecado. Se for preciso, tira o trono, leva meu filho, arranca a minha paz. Só que no verso de número 11 ele diz: só não retire de mim o seu espírito e não afaste de mim a sua presença. Pega isso, Yang. Saul abriu mão da presença para ficar com o trono. Davi abriu mão de tudo para poder ficar com a presença. Então aqui vai um conselho para você que está me assistindo. Abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Porque quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde pouco. Mas quem perde a presença perde tudo. Uau, cara. Davi, ele é interessante justamente porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Né? Sim, sim. Ele é o homem que Deus de fato se agradava, e justamente por ele ter essa ação de, quando estava em xeque, coisas pessoais, coisas terrenas, contra as coisas do céu, ele sempre escolhia as coisas do céu. Por que que hoje, na geração atual, é tão difícil você ver pessoas como Davi, que abram mão de uma vida estabilizada para não perder a presença, que abram mão de ter um carro, ter uma boa casa, para priorizar a presença? Por que é tão raro de encontrar isso hoje? Olha, a gente tem 2 pontos, né? A mensagem que está sendo pregada se destaca. Você vai receber, você vai ganhar, Deus vai te dar. Então, acaba prendendo o coração das pessoas na terra, ok? Hoje é difícil você ouvir uma mensagem, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Alguém que pregue 1 hora sobre o Espírito Santo. Não tem mais. Mas você ouve 1 hora de mensagem sobre prosperidade, ok? Não que seja ruim, Deus prospera, Deus abençoa, eu acredito nisso. Deus prometeu que a gente vai comer do melhor da terra se a gente for fiel. Ok. Só que é difícil você entrar em um culto onde o pastor vai passar 1 hora pregando sobre a cruz. Somente sobre a cruz. Vai pregar somente sobre o Espírito Santo. Então, eu aprendi que o alimento que a gente come define aquilo que a gente pensa. Quando se fala de vida espiritual, a mensagem que a gente ouve define a mentalidade que a gente vai levar para a nossa vida. Então, a mensagem que está sendo pregada está construindo essa identidade de
uma igreja interesseira, ok? Uma geração interesseira. E segundo, existem pessoas que, assim, não sabem o que querem da vida. Você entendeu? Estão indecisas. Indecisas. Então, assim, quando você está indeciso, quando você ainda não entendeu a importância que a presença faz em nossa vida, a diferença que a presença faz em nossa vida, aí você vai indo no que tem, o que está mais fácil. E dinheiro sempre é o que está mais perto das nossas mãos. É sempre o que todo mundo quer, né? É isso que você falou, faz sentido, porque hoje em dia nós vemos até igrejas, né, que tem projetos específicos voltados para... Não que nós sejamos contra, eu acho que o cristão ele tem que prosperar. Yang, eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante. Boa, repete. Eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante. Ué, o cara que vai lá, vai pegar o dinheiro, vai investir em prostituição, porque droga tá ligada à prostituição, roubo, crime, destruição de famílias, do que na mão de um empresário que vai abençoar pregadores, profetas, que vai cuidar de famílias, que vai tirar a família das drogas, que vai restaurar famílias e o evangelho vai ser propagado. Então, repito, eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante. Lógico. Sim, porque o cara que tá na igreja hoje, ele precisa criar também essa conscientização do quanto é importante você ter dinheiro, você ser um cara próspero, você ser um cara que tem uma educação financeira, que aí já é uma questão até cultural, não só religiosa, né? Porque o brasileiro em si, ele costuma não ter uma boa educação financeira, sim. Mas tem coerência no que você falou, porque quando a gente leva para o lado religioso, tudo muda, porque o indivíduo, ele sabe o poder de transformação, ele sabe que com aquele dinheiro, ele pode tirar pessoas da rua, ele sabe que com aquele dinheiro ele pode investir em projetos sociais. O problema não é teu, Pensamento assertivo, o problema é o que se faz com o que tem, entendeu? Então, quando a presença é prioridade, você tem o dinheiro, mas o dinheiro não te tem. Ou seja, em todo momento, seja como Davi. Tenha o dinheiro, mas deixe o seu dinheiro limitado ao seu bolso. Isso, não ao seu coração. Uau. Boa. Forte. Agora, vamos lá. Você é o cara, eu estou vendo a aliança, a esposa está aqui, veio acompanhar. Quanto tempo que você está casado? Vamos fazer 5 anos, Yang. 5 anos? E como é que... Vamos lá, pra você ganhar... Faz o seu peixe, tá bacana? 5 anos de casado? Que isso, é lua de mel ainda. É festa todo dia. A esposa dele já olhou pra ele aqui, tipo assim, cara, se ele falar qualquer coisa, a gente conversa em casa. Não, é tranquilo, é lá tranquilo. Agora, por que a gente fala sobre isso, o Cauê? Porque hoje em dia a gente sabe que os jovens estão indo na igreja e ambos querem casar, né? A gente vê hoje... Desencalha esse jovem que tá me assistindo, Jesus. A oração pra... Eu tive um convidado aqui que ele falou assim, Deus vai enviar um anjo aí que vai arrumar o seu Não, mas tem alguns casos que tá tão feio que nem com anjo. Pode ser anjo, querubim, arcanjo. Que não resolve. Não resolve. Agora, Cauê, há uma pergunta que ela é polêmica. Você que é um cara casado, você acredita que existe profecia para casamento? Você acredita que Deus pode usar um profeta para unir duas pessoas? Yang, eu acredito em profecia para casamento porque tem base bíblica. Isso é polêmico. Tem base bíblica? Tem base bíblica. Tá, vamos lá. Quais são as bases bíblicas? Deus deu uma mulher para Adão. Ninguém gosta desse casamento, tá ok? A gente critica muito esse casamento, mas Adão não pediu uma mulher para Deus e mesmo assim Deus entregou uma mulher para ele. Segundo caso, Deus deu sinais claros de que Rebeca era a mulher certa para se casar com Isaac. Essa aqui, a terceira, é para quem diz que Deus não fala, não escolhe uma pessoa para outra pessoa. Lembra de Oséias? Deus literalmente mandou Oséias se casar com Gomer. Deus deu a ordem, é para casar com ela. Quarto caso, José não queria casar com Maria porque ela apareceu grávida. Um anjo desceu e confirmou um casamento deles. Então, Yang, Deus pode dar sinais, Deus pode confirmar e Deus pode revelar uma pessoa. Só que aí entra um detalhe. Apesar de Deus falar, de Deus revelar, isso não pode se tornar uma regra de fé. Porque senão vai ter gente que diz, eu só caso se Deus revelar. Eu só caso se Deus falar. Não, e tem muita gente que de fato pensa assim. E não casou ainda porque tem esse pensamento. Só que daí tem um problema. De milhares de casamentos da Bíblia, Deus só interferiu em 6 diretamente. Ou seja, pode acontecer, mas não é para todo mundo. Você entendeu? Então significa que se Deus não falar comigo eu não caso? Não. Porque existem momentos que Deus não vai revelar, Deus não vai usar o profeta. E como que eu faço para escolher uma pessoa então? Quando Deus não der sinais claros ou não revelar, simples. Vá pelo caráter da pessoa. Se a pessoa não teme a Deus e não tem caráter, irmão, porque eu vejo uns jovens aí, isso me deixa muito irritado. Pastor, será que eu devo casar com a pessoa? Aí quando você olha pro camarada, o camarada nem crente é. Usa droga. Não.
Não faz sentido. Esse tipo de pergunta não faz sentido. Então, quando Deus não te der uma direção clara, olhe para o caráter da pessoa, olhe como ela trata as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso é o que diz melhor sobre quem ela é. E eu até queria já te perguntar, é possível você garantir que um casamento dure muito tempo no começo dele? Qual é a forma assim de você começar um casamento certo para que ele perdure por muitos tempos? Yang, se eu fosse dar um conselho pra alguém que quer começar a namorar e pretende casar, o conselho seria: não case ou não namore com alguém que você não conhece. Não namore Com alguém que você não conhece. com alguém que você Porque não o conhece. problema que a gente tem na igreja hoje é que quando o jovem começa a namorar, já fica aquela pressão pra casar, ok? E às vezes alguém tá casando com alguém que não conhece. Então o conselho que eu daria é: primeiro, seja amigo da pessoa. Você pode gostar dela, você pode se interessar por ela, mas conheça ela primeiro. Porque quando você namora com uma pessoa, você usa uma máscara, ok? Você não vai mostrar os seus defeitos pra pessoa que você começou a namorar. Mas quando você é amigo, você não tem problema. Você é você mesmo perto dos seus amigos. Então o primeiro passo seria amizade. Depois que você conhece a pessoa e já tem uma ideia de quem a pessoa é, você namora. Para que serviria o namoro? Para você ter certeza que você conseguiria conviver com os defeitos dessa pessoa. Porque se você conseguir conviver com os defeitos dessa pessoa no namoro, vai facilitar muito o casamento. Porque tem uma estatística que diz que 80% dos casamentos acabam antes dos 5 anos. Justamente por isso, as pessoas não conseguem se adaptar com as diferenças um dos outros. Porque casam sem se conhecer. Uau! Então, aí eu já paro aqui e eu já te faço uma pergunta. Pegando tudo isso que você trouxe agora, de você namorar com alguém que você conhece, etc. Se a gente pegar isso e levar agora exatamente pro lado religioso, na sua visão, o que você pensa, por exemplo, sobre uma pessoa que ela inicia um relacionamento com alguém de outra religião, que professa uma outra fé? Então, eu acho Polêmico. Muito. Então, eu acho que não dá certo. Você acha que não dá certo? Não. Por quê? Porque assim, primeiro, o julgo desigual, ok? E segundo, o exemplo de Sansão e Dalila. Sansão era servo de Deus, ok? Só que ele se relacionou a uma mulher que cultuava outros deuses. O problema é que Dalila ofereceu prazer para Sansão, mas em troca arrancou toda a força que ele tinha. Então você tem que pensar, você está disposto a abrir mão da força que Deus te deu, do ministério que Deus te deu, da chamada que Deus te deu, por causa de um relacionamento que você nem sabe se vai dar certo? Qual relacionamento é mais importante? Entre você e uma pessoa que você não conhece ou entre você e o Deus que te chamou? Uau! Essa é a pergunta que eu deixo para quem faz essa pergunta. Eu posso namorar com alguém que não serve a Deus? Pergunte para você mesmo, vale a pena trocar um relacionamento entre Deus que te chamou para um relacionamento com uma pessoa que você nem conhece direito? E aquelas pessoas que falam assim, mas pastor, eu acredito que essa pessoa vai se converter, eu acredito que eu vou conseguir transformá-la, né? O caso da pessoa que, por exemplo, ela vai lá fora e arruma uma pessoa, eu quero me relacionar porque eu sei que eu vou orar por ela e ela vai ser transformada. Famoso namoro ou casamento evangelístico. O problema disso é que, na maioria das vezes, uma pessoa que vem de outra crença, ela demora às vezes 20, 30, 40 anos para se converter à nossa fé e talvez nem se converta. Aí a pessoa que quer se relacionar nessa intenção de um namoro evangelístico, você tem que pensar, você está disposto a pagar o preço de perder 40 anos da sua vida, 40 anos de ministério, 20 anos de ministério que seja, para poder ter um relacionamento com uma pessoa? Então tudo isso tem que ser pesado numa balança, porque você acaba trazendo problemas para o seu relacionamento antes mesmo dele começar. Ok? Antes dele começar, você já aumentou a pressão em cima de você. E a chance de dar errado você aumentou muito. Mas você, na sua ótica, o que você pensa dos casos que dá certo? Que às vezes a pessoa vai e consegue, arruma alguém que não é evangélico e a pessoa se converte, se transforma. Não, eu olho e fico admirado. Falo, Deus é na sua vida. É o caso. Não, porque é muito raro. É muito raro. É muito raro, mas assim, se aconteceu, Deus te abençoe. Sim. E dá glória por isso, varão. Agora, quando a gente fala sobre casamento, é impossível a gente não pensar na questão do caráter, né? Porque uma coisa que a gente sabe é que o rosto bonito, ele envelhece, a gente sabe que o corpo forte, uma hora ele enfraquece, mas o caráter, ele perdura, né? Com certeza, ele permanece. E focando nessa questão do caráter,
como que a gente consegue direcionar uma pessoa para que ela tenha critérios e parâmetros de escolha que identifique primeiro caráter e não beleza física? Yang, hoje tem essa moda de meninas ou meninos querendo namorar pregador. Você acompanha. Sim. Hoje em dia, hoje o pregador... Não, você vai lá, o pregador tem a capa feia, mas ele tem a unção, tem prega ali, tem uma mensagem. Você entra no WhatsApp dele, é cheio de menina mandando mensagens, porque hoje virou moda, né? E eu acho isso um problema muito grande, porque assim, não é porque prega bem que é homem de Deus, não é porque canta bem que é mulher de Deus. Por exemplo, 2 Reis, capítulo de número 4, uma mulher vai conversar com seu marido sobre o profeta Eliseu. E vai dizer assim: eu vejo que esse que passa todos os dias é um santo homem de Deus. Só que tem um detalhe. O texto diz que Eliseu passava, sentava na mesa, comia e ia embora. Ou seja, Eliseu nunca pregou para aquela mulher, nunca profetizou para aquela mulher. Só que mesmo sem ele pregar ou profetizar para ela, a mulher percebeu que ele era homem de Deus, pela simples maneira que ele se comportava na mesa. Porque eu aprendi uma coisa: quer conhecer alguém, leva para a mesa da comunhão. Meu Deus. Porque o microfone revela talento, mas a mesa revela o caráter. Então tem gente que você vê pregando e você diz é homem de Deus, mas quando você senta na mesa você fala não dá. Existem pessoas que você sabe que não prega, não canta, não profetiza, não tem ministério, mas quando você senta na mesa você fala, uau, tem muito de Deus para oferecer. Então assim, eu acho que essa é a melhor maneira para você identificar um homem ou uma mulher de Deus, é na comunhão. É justamente traz para a mesa, né? A mesa, ela... A comunhão revela quem as pessoas são. O partir do pão, a conversa, o diálogo. Um pastor amigo meu dizia assim: quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Porque você não come 1 quilo de sal em menos de um ano. Você entendeu? Então não é 10 minutos de virou um culto, meia hora de mensagem que vai revelar quem é homem de Deus e quem não é. Até porque tem muita gente que tem facilidade de camuflagem, né? Sim. Tem muita gente que tem facilidade de se tornar outra pessoa. Lembra de Jacó? Um dia Jacó precisava receber a bênção do pai. Só que a bênção não era para ele. A bênção era para o seu irmão Esaú. Jacó vestiu uma roupa e fingiu ser Esaú, só para poder ser abençoado pelo pai. E existem pessoas que têm facilidade de mudar de identidade dependendo do ambiente. Tem gente que dependendo do ambiente ele é crente. Dependendo do ambiente ele é vaso. Dependendo do ambiente ele é profeta. Mas se mudar o ambiente, ele revela quem ele é. Porque o Jacó, que se fingiu de Esaú, antes de mudar de identidade para receber a bênção do pai, ele tinha roubado a primogenitura do irmão. Se aproveitou do momento de fraqueza do irmão. Então tem gente que é assim. Em um lugar que não tem nada para lhe oferecer, ele é um aproveitador. Mas num lugar que é visibilidade para ele, que é bênção para ele muda de identidade e veste uma roupa de santidade. Cara, muito legal essa questão, né, sobre o verdadeiro caráter, né, o caráter de uma pessoa que de fato é um homem ou é uma mulher de Deus. E assim, agora quando a gente fala sobre homem e mulher de Deus, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre a oração, né? Porque a oração de fato é aquilo que nos aproxima de Deus. E assim, eu queria te perguntar, vamos tentar entender por que a oração ela tem diminuído tanto nas igrejas. Eu tenho visto diversos documentários que estão saindo agora, né? E um dos documentários que eu saí que fala justamente sobre os cristãos antigos, tem uma cena nesse documentário que mostra uma igreja durante o círculo de oração vazia e apenas uma irmã orando e só cadeiras vazias. Por que que as pessoas elas pararam de orar e qual é a importância da oração para a vida e para a saúde espiritual do cristão? A distância entre você e o seu milagre é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Se a gente orar, milagres acontecerão. Eu cresci ouvindo: a oração é a mão que move a mão de Deus. Então, quando eu trabalho, as minhas mãos se movimentam. Mas quando eu oro, é a mão de Deus que se movimenta por mim. É forte, Yang. A oração é poderosa. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não entende a fonte do poder da oração. Até porque o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem responde. Porque quem ora é pequeno, mas quem responde é grande. Quem ora está na terra,
Quem responde está no céu. Quem ora peca, quem ora mente, quem ora falha. Quem responde não. Quem responde é santo, santo, santo. Se a igreja brasileira entendesse o poder da oração, a gente oraria mais e brigaria menos. Até porque, já dizia a rainha Elizabeth, eu tenho mais medo de um crente de joelho de que todo o exército britânico de pé. A oração é poderosa. Cara, isso é muito forte, Cauê. E assim, quando a gente fala sobre a questão da oração, a gente sabe que devemos orar porque esse deve ser um modelo de vida. Orar para ter constância diária, orar por ter contato com Deus. Mas a gente sabe que muitas pessoas elas oram às vezes para sair de uma fase ruim, para sair de uma crise, Deus restaurar o casamento. Para Deus restaurar o casamento, Deus trazer aquilo que se perdeu e etc. Mas assim, a crise, o cristão ele deve orar, Senhor, me tira da crise ou não? Existem algumas lições importantes que o cristão ele consegue extrair de uma crise? Yang, primeira verdade. Tem muita gente que ora para Deus tirar ele da crise, mas ele nunca sai. Uau! Sabe por quê? Porque a oração que não me muda não tem poder para mudar aquilo que está à minha volta. Tem muita gente que ora assim dizendo, Deus, muda meu marido. Pera, a oração não muda nem você. Quanto mais vai mudar o seu marido. Deus, muda minha esposa. Você continua o mesmo cara grosso, arrogante, maltrata a esposa e sua oração é para Deus mudar ela. Eu aprendi que a oração não trabalha de fora para dentro. Quando nós oramos, Deus nos muda de dentro para fora. De dentro para fora. Sabe por quê? Se Deus mudar a minha vida antes de me mudar, eu dou um jeito de estragar a minha vida de novo. Então Deus faz o contrário. Deus me muda primeiro para depois mudar a minha vida. Aí a bênção é completa. Yang, a crise, você perguntou isso, se a gente pode aprender lições preciosas com a crise. E, de verdade, a crise é uma escola. Até porque ninguém volta de uma crise da mesma forma. Certo? E, de verdade, quer conhecer alguém? Espera uma luta chegar. Porque a maneira como reagimos diante de uma crise revela quem nós somos de verdade. Eu lembro de 2 Reis, capítulo de número 4, uma mulher estava vivendo o pior momento da vida dela. O marido dela morreu, o dinheiro acabou e tinha alguém batendo na porta dela dizendo, eu vou levar os seus 2 filhos para serem escravos. Só que o poderoso é que o texto diz que mesmo a mulher vivendo o pior momento da vida dela, ela foi até o profeta e clamou. Porque a verdade, quando a crise chega, quem não é do altar desvia. Mas quem é do altar clama. Quando o dinheiro acaba, quem confia no dinheiro entra em desespero. Mas quem confia no céu sabe, se eu clamar, há um Deus no céu que vai me responder. Até porque foi ele quem disse, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Uau. A gente até pegando por esse ponto, assim, da questão da oração e sabendo que nós vivemos uma geração atual que não ora como a geração anterior orava, a gente pode até... Isso é um pretexto para dizer que essa geração aqui ela é uma das piores de todas? Essa é a pior geração de todas. É o que muita gente diz. Sim. Só que tem um problema. 1 Samuel, capítulo de número 2 e 3, descreve uma geração totalmente corrompida. Eli, o sumo sacerdote, estava cego, perdeu a visão. Seus filhos, Ofni e Finéias, estavam roubando oferta e se prostituindo na porta do templo. Olha isso, o pecado entrou no ambiente do culto. Yang, imagina quem vivia naquela época. Com certeza eles pensavam, essa é a pior geração de todas. Só que tem um detalhe, enquanto Ofni e Finéias se prostituíam na porta, Samuel estava do lado da arca, ouvindo a voz de Deus. Sabe o que eu aprendi? A gente não pode descartar uma geração inteira por causa de meia dúzia que estão se corrompendo. Uau. Porque enquanto tem muita gente pecando na porta, tem uma geração escondida do lado da arca. Uau. Essa geração não é a pior de todas. Nós viveremos um dos maiores avivamentos da história, porque tem muito Samuel escondido no secreto que Deus vai revelar.
Uau, cara, isso de fato é uma realidade, porque o secreto, né, ele fala muito, o secreto, quem busca o secreto geralmente tem mais de Deus, né? Quem Ó, busca o público tende a estar mais preocupado com a visibilidade, com o apoio dos homens, mas isso que você falou faz total sentido, e assim, um outro ponto que a gente fala muito hoje em dia é sobre o perdão, né? Porque tem cristão que não perdoa, e isso vai completamente na contramão do que Cristo ele ensinou. Qual que é a sua visão? Qual é o prejuízo da não liberação de um perdão para alguém? Qual é o prejuízo que pode ser causado no indivíduo que não libera o perdão? não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoar é algo muito difícil. A prova disso é que tem gente que mora na mesma casa e não perdoa, dorme na mesma cama e não perdoa, congrega na mesma igreja e não perdoa, canta no mesmo conjunto e não perdoa, e acha que vai morar no mesmo céu. Perdão é algo complicado. Sabe por que perdoar é tão difícil? Porque normalmente quem precisa do nosso perdão não é quem nos fez o bem, é quem nos fez o mal. Aí a nossa mentalidade é essa: eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece o meu perdão. Só que aí entra um detalhe: nenhum de nós merecemos. E perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Yang, quando eu perdoo, o perdão é uma via de mão dupla. Eu libero o perdão e recebo cura. Porque tem gente que não perdoa, mas ao invés de atrasar a vida de quem feriu, é a vida de quem não perdoa que está sendo atrasada. Sabe por quê? Porque quando alguém me fere, eu sou ferido uma vez. Quando eu não perdoo, eu carrego essa ferida pro resto da vida. Uau! Então aqui vai um conselho para você que tem dificuldade de perdoar. Meu Deus. Se liberte. Não carregue um peso que não é seu. Se você não perdoar, o maior prejudicado vai ser você mesmo. Uau! Cara, muito bom. O perdão, ele de fato tem que ser liberado, porque o perdão é aquilo que você falou, ele é muito mais sobre você do que sobre quem te feriu, né? Imagine, por exemplo, às vezes a gente fala assim, muitas pessoas comentam quando a gente fala sobre perdão. Poxa, mas eu já perdoei uma vez e, perdoei uma vez, a pessoa fez de novo. Eu estou cansado de perdoar, mas você já parou para pensar se, por exemplo, Deus ele cansasse de nos perdoar? Né? Porque diretamente nós falhamos e a cada manhã as misericórdias se renovam. Deus ele sempre tem perdão para nós. Então isso que você falou faz total sentido. E assim, quando a gente traz um assunto tão contemporâneo quanto o perdão, é interessante também da gente falar agora, nós que somos dois jovens, né? Apesar que eu estou alguns anos na sua frente na idade, mas somos dois jovens. A nossa geração hoje ela é a geração da ansiedade, ela é a geração da depressão, ela é a geração que sofre desses maus. E aí fica a pergunta, como vencer a depressão e a ansiedade? Yang, acho que a chave para vencer a depressão está no controle emocional, no controle da mente. Porque a maior estratégia do diabo para destruir alguém é a mente da pessoa. O diabo quer dominar a sua mente. Porque o diabo sabe que se ele dominar a sua mente, ele vai destruir a sua vida. Para você ter noção da importância da nossa mente, a Bíblia chama a nossa mente de coração. Coração. Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, Guarde o coração. guarde o seu coração. Yes. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é, se for para escolher uma coisa para você guardar na vida, não guarde dinheiro, não guarde amigos, guarde a sua mente, porque enquanto a sua mente estiver blindada, o diabo não te toca, o dinheiro não te domina e o pecado não te destrói. Foi por isso que Paulo disse que nós devemos usar o capacete da salvação, porque enquanto a gente não deixar o diabo tocar na nossa mente, ninguém vai roubar a nossa coroa. Não há quem roube, não há quem tome a nossa coroa, cara. É forte. A mente é a chave. O problema dessa geração é que é uma geração desequilibrada emocionalmente. As pessoas são dominadas por suas emoções. E o maior problema de tomar uma decisão guiado pela emoção é que o coração do homem é enganoso. Lembra de Esaú? Um dia Esaú chegou em casa morrendo de fome. Ele estava sentindo fome.
E por causa de um sentimento, ele vendeu a primogenitura. A primogenitura era o direito mais importante que o pai liberava para o filho. E tem gente abrindo mão daquilo que Deus entregou por causa de um sentimento momentâneo. Tem gente que está abrindo mão de ministério por causa de um sentimento. Tem gente que está abrindo mão de chamada por causa de um sentimento. Tem gente abrindo mão de casamento, Yang, por causa de um sentimento. Cara, falando sobre críticas e sobre haters, na maioria das vezes quem critica não pensa no que fala, mas quem é criticado sente aquilo que lê ou que ouve. Você acredita que uma crítica ela pode destruir a vida de alguém? A gente precisa parar de dar ouvido para o que algumas pessoas falam. Principalmente para gente desocupada. Até porque gente desocupada fala mesmo. Gente desocupada critica mesmo. Só que tem um detalhe, a gente precisa aprender. Eu não sou responsável por aquilo que falam. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E aquilo que falam de mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou de mim. É por isso que gente frustrada sempre vai tentar me limitar pelas suas próprias frustrações. É por isso que gente fracassada sempre vai tentar me limitar pelos seus próprios fracassos. Só porque ele fracassou, ele acha que eu vou fracassar também. Só que tem um detalhe, você não é aquilo que o frustrado disse que você é. Você não é aquilo que um fracassado falou que você é. Você é aquilo que Deus liberou ao seu respeito. Se Deus falou, irmão, esquece o que os desocupados estão falando e foca na voz dele. Cara, muito bom, Nicole. Cara, que maravilha, Cauê, que entrevista edificante. Eu acho que a gente aprende muito justamente nessa questão sobre as críticas, né? É importante a gente, às vezes, olhar com cuidado para quem está te criticando, porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa que está criticando, ela só está vendo algo que ela não fez, que ela não conseguiu fazer, e ver você fazendo isso, de certo modo, pode ser um motivo para que essa pessoa, ela te critique, né? Fique atento a quem te critica e se aproxime mais de quem te dá conselhos, de quem te fala coisas que são construtivas, que faz você avançar. Acho que é isso que dá aquela frase, Yang, antes de olhar a crítica, olhe quem criticou. Boa. Nunca aceite uma crítica construtiva de quem não construiu nada. Senhoras e senhores, esse foi o Cauê de Andrade aqui no YangCast. Cauê, eu quero te agradecer muito. Toda entrevista que eu faço, eu sempre peço para que meu convidado seja a boca de Deus, né? Você foi muito usado aqui, mas eu quero que você continue sendo agora diretamente. Queria que você olhasse para a câmera e deixasse Deus te usar, aquilo que Deus tocar no seu coração, para falar com quem te assiste agora, que talvez esteja desanimado, depressivo, angustiado. E eu acredito que você tenha a palavra de Deus aí para direcionar para essas pessoas. Um dia, o diabo entrou numa fazenda, soltou um cavalo, o cavalo invadiu o terreno do vizinho e destruiu uma parte da plantação dele. O vizinho, vendo aquilo, ficou absurdamente nervoso. Pegou uma arma e matou o cavalo. O dono do cavalo ouviu os disparos, correu para ver o que tinha acontecido. Quando ele viu o cavalo morto, ele ficou louco. Pegou o seu revólver e assassinou o seu vizinho. No outro dia, na hora do enterro, ele começou a chorar, gritando desesperado: "O diabo fez eu matar o meu melhor amigo." E o diabo gritou: "Não, eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo." Aqui vai uma palavra de Deus para você. Não crie tempestade em copo d'água. Nós estamos vivendo uma geração que potencializa os seus problemas. Eu quero te dar um conselho. Existem problemas que são pequenos e somos nós que aumentamos ele. Tenha a mentalidade que existe coisa que não precisa brigar. Existem problemas que uma simples conversa pode resolver. Então aprenda a lidar com seus problemas. Como nós falamos aqui nessa entrevista inteira, aprenda a lidar com as suas emoções. Não seja dominado pelo seu medo. Não seja dominado por uma crise. E eu creio que quando você aprender a dominar suas emoções, Deus vai abençoar a sua vida plenamente. Aqui, para encerrar essa entrevista, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. 2024, você vai terminar o ano dominando as suas emoções, sendo o senhor dos seus sentimentos. A depressão não vai te dominar. Os traumas não vão te dominar. E você viverá o melhor ano da sua vida. Assim eu profetizo e te abençoo em nome de Jesus. Uau, então fiquem aí com essa palavra. Muito obrigado, Cauê, por essa entrevista.